Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Souza e hoje eu quero começar a nossa conversa com uma pergunta. E talvez essa pergunta já tenha passado pelo seu coração algumas vezes. Talvez depois de uma decepção, depois de uma traição, talvez depois de uma amizade que terminou, depois de uma pessoa em quem você confiava ter feito alguma coisa que você jamais imaginaria. Você tenha se perguntado assim: meu Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu que essa pessoa entrasse na minha vida? Por que eu precisei passar por isso? Por que alguém que eu amava me machucou tanto? E talvez uma pergunta ainda mais difícil: se Deus sabia que isso ia acontecer, por que Ele não impediu? Essa é uma pergunta muito escutada e muito humana também. E eu não quero responder a você com uma frase pronta, porque algumas dores elas são grandes demais para caberem em frases prontas. Quando alguém está sofrendo, dizer simplesmente foi Deus que quis pode ser muito cruel. Porque Deus não precisa ser responsabilidade pela maldade humana. Nós precisamos compreender uma coisa fundamental. Deus nos criou livres. E liberdade significa que cada um de nós possui responsabilidade sobre aquilo que faz. Imaginem que você deu uma chave para alguém, tá? Essa pessoa pode utilizá-la para abrir uma porta ou pode utilizá-la para causar um dano. A chave não é responsável pelo uso que alguém fez dela. A liberdade também não é. Deus nos dá liberdade e nós aprendemos a utilizar essa liberdade ao longo das nossas experiências. Algumas pessoas utilizam a liberdade para amar, outras ainda utilizam a liberdade de maneira egoísta. Algumas sabem perdoar, outras ainda ferem. Algumas já aprenderam a respeitar, outras continuam presas ao orgulho, à vaidade, à agressividade. E isso nos leva a uma pergunta importante. Se alguém me machuca, significa que Deus quis que eu sofresse? Será? Não necessariamente. Talvez Deus tenha permitido que a liberdade daquela pessoa existisse, assim como permite a nossa. E isso é muito diferente. Existe uma ideia que às vezes nós ouvimos. Essa pessoa apareceu na sua vida para te ensinar. Pode ser que uma experiência difícil realmente nos ensine, mas precisamos tomar cuidado, porque isso não significa que Deus tenha colocado deliberadamente alguém cruel em nosso caminho apenas para nos fazer sofrer. A doutrina espírita ela nos ajuda a compreender que estamos inseridos em um processo de evolução. Nós convivemos, escolhemos, erramos, aprendemos, reparamos, recomeçamos. E dentro dessa caminhada, encontramos pessoas que também estão aprendendo. Algumas já conseguem amar, outras ainda estão aprendendo a controlar os seus impulsos. Algumas já compreenderam o valor da honestidade, outras ainda estão presas ao egoísmo. E nós também temos as nossas imperfeições. Isso é importante, porque às vezes, quando somos feridos, dividimos o mundo em duas partes. Uma é, eu sou a vítima e aquela pessoa é o vilão. Mas a vida é muito mais complexa. Isso não significa justificar quem nos feriu. Significa apenas compreender. E compreender não é passar a mão na cabeça de ninguém. Lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se Deus impõe aos espíritos a encarnação. E a resposta fala justamente da necessidade
de passarmos pelas experiências da vida para cumprir a parte que nos cabe no processo de evolução. Olha que interessante. Nós não estamos aqui apenas para ter experiências agradáveis, percebem? Estamos aqui para aprender a viver. E aprender a viver significa encontrar situações que nos desafiam. Às vezes a prova vem através da falta de dinheiro, às vezes através da doença, às vezes através da solidão, às vezes através de uma perda e algumas vezes através de pessoas difíceis, pessoas que nos desafiam, pessoas que despertam em nós sentimentos que nós nem sabíamos que estavam ali. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da experiência humana, porque é muito fácil acreditar que somos pacientes até alguém testar a nossa paciência. É fácil acreditar que somos humildes até alguém contrariar a nossa opinião. É fácil acreditarmos que nós perdoamos até alguém realmente nos ferir. E é aí que começamos a descobrir quem realmente somos. Imaginem uma pessoa que passou por um relacionamento no qual foi constantemente desvalorizada. Ela sofre e com razão. Mas depois de algum tempo ela percebe algo. Por que eu aceitei durante tanto tempo? Essa pergunta ela é dolorosa, mas ela também pode ser libertadora, porque agora ela não está apenas olhando para o outro, ela está olhando para si. Talvez descubra uma necessidade enorme de aprovação por parte dela. Talvez ela tenha medo de ficar sozinha. Talvez ela tenha aprendido desde cedo a confundir amor com sacrifício. Talvez ela nunca tenha aprendido a colocar limites. Percebem? A pessoa que a feriu não estava certa, mas aquela experiência revelou algo que precisava ser cuidado. E aqui está uma diferença enorme. Aprender com uma experiência não significa agradecer pelo mal que alguém nos fez. Significa não permitir que o mal seja a única coisa que reste daquela experiência. Porque seria muito triste sofrer e sair do sofrimento exatamente igual como entramos. Mas então, e quando a pessoa não se arrepende, Ana? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis. Porque às vezes nós esperamos que o outro reconheça, não é? Que peça desculpas, que perceba o que fez, que finalmente nos diga assim, eu errei com você. Mas e quando isso não acontece? Aí começa uma das maiores prisões emocionais. Esperar que o outro mude para que eu possa ficar em paz. Percebe? Enquanto ela não me pede desculpas, eu continuo sofrendo. Enquanto ela não reconhece o que fez, eu continuo esperando. Enquanto aquela pessoa não entende, eu continuo preso. E talvez o Evangelho esteja nos convidando para uma liberdade diferente. Você não controla o arrependimento do outro, mas pode trabalhar o seu próprio coração. E aqui eu quero fazer uma pausa importante. Porque quando falamos de perdão, algumas pessoas pensam assim, então, Ana, eu tenho que voltar a conviver com quem me fez o mal? Não. Perdão não significa ausência de limites, percebe? Você pode perdoar alguém e manter a distância. Pode desejar, por exemplo, que aquela pessoa fique bem e não permitir que ela continue fazendo parte da sua intimidade. Pode abandonar o desejo de vingança sem abandonar a prudência. Jesus ensinou amor, mas amor não é ingenuidade. Misericórdia não significa permitir abusos. Perdão não significa aceitar novamente aquilo que destrói. Às vezes, a forma mais saudável de seguir em frente é dizer:
Eu não quero mais carregar ódio de você, mas também não quero mais viver aquilo que vivi. Isso é maturidade. Talvez essa seja a pergunta que mais nos prende. Quando a gente se pergunta assim, por que comigo? E talvez nós possamos experimentar uma pequena mudança. Em vez de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, talvez possamos perguntar o que eu posso fazer com aquilo que aconteceu comigo. Percebem a diferença? A primeira pergunta ela olha para o passado. A segunda pergunta olha para o futuro. A primeira procura uma explicação. A segunda procura um caminho. Agora eu vou contar uma historinha, tá? Imaginem uma mulher que se chama Ana. E ela confiou profundamente em alguém, construiu planos, entregou o coração e um dia descobriu uma traição. A vida dela desmoronou. Durante meses, ela não conseguia pensar em outra coisa. Como ele pôde fazer isso? Como eu não percebi? Como pude ser tão ingênuo? E então, ela começou a carregar duas dores. A dor do que aconteceu e a dor de se culpar por ter permitido. E um dia, conversando com alguém de confiança, ela ouviu o seguinte: você não precisa escolher entre culpar o outro e culpar você. Pode simplesmente reconhecer que aconteceu, aprender e seguir. Aquilo mudou alguma coisa dentro dela. Então ela percebeu: eu não posso mudar o que ele fez, mas eu posso mudar o que eu farei daqui para frente. E começou a estudar sobre si mesma, percebeu seus padrões, aprendeu a estabelecer limites, começou a cuidar da própria autoestima e um dia então percebeu algo importante. Ela já não precisava que aquela pessoa reconhecesse o seu valor. Esse foi o verdadeiro recomeço. Não quando o outro pediu desculpas, entendem? Mas quando ela deixou de precisar daquele pedido de desculpas para continuar vivendo. O Espiritismo ele nos convida a compreender a existência como uma jornada de progresso. Não somos seres prontos, somos espíritos em desenvolvimento. E isso significa que encontraremos pessoas em diferentes momentos de evolução. Algumas nos ajudarão, outras nos desafiarão. Algumas serão companheiras de caminhada, outras vão passar rapidamente pela nossa história, mas todas podem deixar algum aprendizado. Talvez algumas das pessoas que mais nos ensinaram não tenham sido aquelas que nos trataram bem. Foram aquelas que nos obrigaram a descobrir forças que não sabíamos possuir. Existe uma frase que pode ser perigosa. Aquela frase que diz assim: tudo acontece por uma razão. Às vezes falamos isso para tentar aliviar uma dor, mas nem sempre precisamos entender imediatamente a razão de tudo. Algumas coisas simplesmente acontecem porque vivemos em um mundo de liberdade, em um mundo de imperfeições e consequências. O que podemos fazer é perguntar: como vou responder a isso? E essa pergunta é profundamente espírita, porque nós não controlamos todas as circunstâncias, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas diante delas. E aqui nós podemos lembrar de outra passagem muito bonita de O Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é a seguinte: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Olha que esperança! Porque talvez você esteja pensando: eu nunca vou conseguir superar isso. Mas os Espíritos nos dizem esforços, pequenos esforços. Hoje você não precisa esquecer.
Talvez precise apenas parar de alimentar o pensamento de vingança. Amanhã talvez consiga falar sobre o assunto sem chorar. Depois talvez consiga lembrar sem sentir tanta raiva. E um dia talvez consiga olhar para aquela história e dizer: isso fez parte da minha caminhada, mas não define mais quem eu sou. Percebe? Isso é progresso. E se ainda dói, talvez alguém esteja ouvindo isso e pensando: mas ainda dói. Tudo bem. Não transforme sua dor em culpa. Não diga: eu sou espírita, então já deveria ter perdoado. Não. Você é humano. Está aprendendo. Perdão pode ser um processo. Às vezes começa com uma decisão muito pequena. Podemos pensar assim: eu não quero mais alimentar esse ódio. E logo depois pensar: eu quero entender o que isso despertou em mim. E logo depois você pode pensar: eu quero seguir a minha vida. E um dia você pode pensar dessa forma: eu desejo que essa pessoa também encontre o caminho dela. Isso é um longo caminho. E tudo bem. Então eu gostaria de terminar fazendo aquela pergunta do começo: por que Deus permite que algumas pessoas nos machuquem? Talvez não exista uma única resposta para todas as situações, mas podemos compreender algumas coisas. Deus nos concedeu liberdade. Estamos em um mundo de aprendizado. As pessoas ainda são imperfeitas. As nossas experiências podem se transformar em oportunidades de crescimento. Mas isso não significa que Deus tenha desejado a maldade. Significa que Deus pode nos ajudar a transformar aquilo que aconteceu em algo que nos faça crescer. E talvez exista uma diferença enorme entre dizer: Deus permitiu que isso acontecesse para me ensinar, e dizer: já que isso aconteceu, vou permitir que Deus me ajude a aprender com isso. A segunda frase me parece muito mais profunda, porque devolve a responsabilidade para nós. Se alguém te machucou, não deixe que essa pessoa continue ocupando dentro de você um espaço que ela já não merece. Não carregue para o futuro uma pessoa que pertence ao passado. Não transforme uma experiência ruim na identidade da sua vida. Você pode aprender, pode estabelecer limites, pode perdoar, pode seguir, pode amar novamente, pode confiar novamente e pode recomeçar. E talvez um dia você perceba que aquela pessoa não foi o fim da sua história, foi apenas um capítulo. E você ainda tem muitas e muitas e muitas páginas para escrever. Então, que Jesus nos ensine a transformar o sofrimento em aprendizado, mágoa em compreensão, experiência em maturidade e liberdade em responsabilidade. E que, mesmo quando alguém nos ferir, nós não permitamos que a ferida nos transforme em alguém que não queremos ser, porque talvez essa seja uma das maiores vitórias espirituais. Não permitir que o mal que alguém fez conosco determine o bem que seremos capazes de fazer, e que assim seja. Se essa reflexão fez sentido para você de alguma forma, então escreve aqui nos comentários: eu escolho aprender a seguir. E se você conhece alguém que está sofrendo por causa de uma pessoa que o machucou, então, por favor, compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui no Palavra e Ação, porque todas as semanas nós vamos trazer uma reflexão sobre Jesus e a doutrina espírita. Não apenas para conhecer o Evangelho, mas para descobrir como colocá-lo em ação na nossa vida. Meu muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo e nos vemos no próximo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.